E estamos ao vivo. Hoje eu estou com uma pessoa, um convidado muito especial, que é Júlio. Eu conheci ele lá na Flatcom, né? Ao vivo e a cores, onde ele palestrou lá, eu palestrei também. Foi um prazer imenso ter conhecido essa pessoa maravilhosa, inteligentíssima. E eu queria dizer para você, meu amigo, que esse canal é seu, sabe? Pode ficar sem vergonha, é sua casa, tá bom? Entra, senta e você vai ser sempre muito bem recebido aqui. Ô, Prisca, muito obrigado pelas palavras. Eu fico muito feliz de estar novamente aqui. Depois de 1 ano e meio, né, a gente fez uma live aqui sobre gigantes de silício. Na oportunidade, tivemos alguns problemas técnicos, mas de conteúdo foi bem enriquecedora a live. E eu quero agradecer a você e mandar um abraço para todos os inscritos. Eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente. E a Prisca, essa pessoa que é aqui no YouTube, no canal, ela é a mesma pessoa pessoalmente. Aliás, ela é melhor pessoalmente, uma pessoa agradável, porque pessoalmente sempre é melhor, a gente tem um contato melhor, e realmente dá para a gente conhecer mais profundamente as pessoas. Para mim é uma honra estar aqui, eu fico realmente agraciado de estar aqui. Já tinha um tempo, né, Prisca, que a gente já estava querendo fazer esse evento aqui, essa live, e hoje eu venho aqui inspirado pelo Espírito de Deus para trazer uma importante mensagem para todos os inscritos, para todos aqueles que vão ouvir essa live posteriormente. Então, já quero dar aqui, de acordo com o horário, meu bom dia, o meu boa tarde, meu boa noite, independente do horário que você vai ver, para falar de algo que é importantíssimo, que é a pré-existência da alma, ou seja, o nosso estado anterior à mortalidade. Existe uma diferença entre encarnação e reencarnação. A Bíblia diz, ao homem está predestinado, não sei se essa é a palavra, a morrer uma só vez. Mas a Bíblia também diz que o verbo se fez carne. Então, está dizendo uma encarnação. Reencarnação é doutrina esquisita, estranha, é fogo estranho no altar. Agora, a encarnação, não. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto. Eu hoje não vou cumprimentar o pessoal, porque eu quero que Júlio fale, eu gosto de escutá-lo, entendeu? E eu não vou ler muito dos comentários, apesar de que meu olho está sempre passando aqui. Eu quero mandar um beijo para todos vocês que já chegaram. Eu vou mostrar um vídeo. Posso mostrar, Júlio, um vídeo agora? Fique à vontade, Prisca. Deixa eu colocar um vídeo aqui em que um ex-satanista, ele disse o seguinte, deixa eu tirar aqui os comentários, porque senão vão me atrapalhar. Um ex-satanista, ele disse que ele preparou a vida toda para exercer esse cargo, e ele era vegano, vegetariano, mas tomava sangue humano todos os dias, e ele fazia vários trabalhos, já tinha matado milhares de pessoas, assim, não com as próprias mãos, mas com os trabalhos espirituais. E um dia o Messias apareceu para ele. Olha o que aconteceu. Vamos lá. Logo no comecinho do canal eu coloquei esse vídeo, tá? E é um dos vídeos que me faz acreditar na pré-existência. Deixa eu colocar aqui. Talvez vocês não vão entender porque ele tem um sotaque carregado. E aí? O vídeo parou, o vídeo deu ruim. Eu vou enviar novamente. Então, introduz o assunto aí. Fala um pouquinho, Samuel, enquanto eu tento enviar o vídeo novamente, porque ele deu problema aqui. Vamos à sequência, Prisca. Júlio, tem problema não. Bem, esse conhecimento ele é vital, é algo que foi nos ocultado, é algo que vai trazer respostas que todas as pessoas têm ao chegar nesse mundo. Como a Prisca mesmo disse, há a encarnação. Porque nós não somos seres apenas feitos de carne, nervos e ossos. Mas, originalmente, eu e você, nós somos uma alma. Tanto que o apóstolo Paulo ele fala que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, a pergunta é, o que herdará o reino de Deus?
E a resposta é a nossa alma. Porque a nossa constituição é o corpo, que todo mundo sabe o que é, a alma e o espírito, onde que geralmente há uma confusão e muitas das vezes, em algumas traduções bíblicas, até mesmo uma transliteração errado. Então, onde que era para ser alma, colocaram espírito, onde que era para ser espírito, colocaram alma. Bem, Júlio, então o que é a alma? A alma é o nosso verdadeiro ser, nosso verdadeiro eu, a nossa consciência, a sede dos nossos pensamentos, a nossa personalidade. Isso é a nossa alma. Tanto é que Cristo ele vem para salvar almas. E o que é o Espírito de Deus? É o fôlego que faz o corpo e a alma funcionarem. É a carga elétrica de Deus. É o fôlego de Deus em nós. Aquilo que nos mantém vivos, porque Deus ele é a fonte da vida. Como a Prisca falou, então, há a diferença da reencarnação com a doutrina espírita, mas para algo que a Bíblia coloca que é a encarnação. Então, nós viemos aqui, a nossa alma, o nosso ser, nosso verdadeiro eu, nós encarnamos, nós ganhamos aqui corpos de carne. Lembrando que o corpo nada mais é do que um estojo, uma capa, um vestuário da alma. Então, esse conhecimento ajuda a dar sentido da vida, trazer as respostas para as muitas dúvidas das nossas origens, como, por exemplo, hierarquias, porque nós temos pessoas acima de nós, e isso começa dentro da família, que são os nossos pais. Também, uma hora, nós vamos exercer a liderança quando nós tivermos os nossos filhos. Traz também o propósito da criação dessa terra. Eu já quero abrir um parênteses aqui, Prisca, que aqui é um grande campo de provas. E esse reino, essa terra, recoberta por uma cúpula plana, 100% eletromagnética, ela foi projetada para ser um reciclador de almas. Então, tanto os desafios que nós temos aqui, o estágio, o status que nós chegamos a este mundo, a família a qual nós nascemos, as dificuldades que passamos aqui, os nossos dons, talentos, habilidades, as nossas fraquezas, tudo isso, mais a necessidade de um redentor, é explicado pela pré-existência. Já que nós não somos originalmente daqui, precisamos de alguém para nos tirar daqui e nos voltar para a casa do Pai. O local original, que é o Messias, Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou, venceu a morte, e isso ele fez estando em carne. Então a pré-existência também vai explicar por que o Messias ele vem em carne. Nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra, ela tem um começo, um meio e o fim, que é a morte. E nós sabemos também pela Bíblia que existe a vida pós-morte. Mas isso são apenas o meio, que é o momento do nosso nascimento aqui não é o começo, não é o início das coisas, mas é o meio. E nós sabemos do fim, que é a vida pós-morte. Porque a nossa existência não começa no ventre, no nascimento, em corpos de carne. Então, quem possui esse conhecimento da pré-existência, que está em toda a Bíblia, estou falando aqui de algo canônico, bíblico, desde Gênesis até Apocalipse, mas que foi ocultado da humanidade. E essas informações trazem as respostas das mais importantes da nossa vida, entre as quais, quem é você? De onde você veio? Como foi que você chegou até aqui? O que você faz aqui? E para onde você vai? Essas perguntas, elas acompanham a humanidade há muito tempo, desde quando o mundo é mundo. A ciência tenta responder e não consegue. A filosofia já tentou responder e não traz respostas satisfatórias. As religiões de todo mundo tentam trazer essas respostas, mas elas falham. Apenas a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai te trazer a resposta correta. Isso está dentro do entendimento da nossa pré-existência, da nossa vida pré-mortal. Então, a crença na pré-existência, ela não é um conceito de agora, mas algo muito antigo,
que começou lá com os pais da igreja. Eles tinham esse entendimento, como, por exemplo, um que eu posso citar aqui é Orígenes. Esse conhecimento ele está alinhado com a real cosmologia do mundo, uma terra plana, estacionária e recoberta por uma cúpula. A pré-existência ela mostra que há 3 estados, como eu falei anteriormente, o corpo, a alma e o espírito. E explica por que Cristo teve que vir aqui em carne e ser o primeiro a ser ressuscitado. E que agora nós temos uma real chance de redenção. Lembrando, Prisca, que a maioria das pessoas, elas tendem a pensar, porque foram ensinadas assim, que o nosso começo como existência se iniciou no ventre das nossas mães. E que depois ali adentra a alma. Mas eu quero trazer uma pergunta. Se essa alma, que é algo espiritual, acho que ninguém tem dúvidas disso, essa alma, ela poderia, a mesma alma, ter algo anterior ao nascimento em carne? Já que primeiro veio a alma, para depois ser formado o corpo? Então, o conceito tradicional do pensar coletivo é que começamos a existir meio que do nada, como se a vida fosse um caos aleatório, sem sentido, sem início, sem começo, sem um projeto. Mas a Bíblia ela nos fala da nossa pré-existência e que adentramos aqui em carne por um propósito divino para cumprir um objetivo: voltar para a casa do Pai. Esse é o objetivo que a Bíblia nos orienta. Mas nós sabemos que o homem também tem um outro destino, caso não haja obediência, que é de se afastar ainda mais da casa do Pai. Então nós sabemos que ambos esses caminhos, o de voltar para casa, estando de novo na presença do Pai, ou se afastar de forma definitiva da casa do Pai. Ambos esses caminhos são definitivos, imutáveis no mundo espiritual. Então, aquilo que nós fazemos aqui em carne é o que conta. Então, nosso objetivo aqui não é comer, não é beber, não é dormir, não é trabalhar, pagar as contas, deixar uma descendência, um nome e depois morrermos. Vai muito mais além disso. O conceito-chave é a escolha. A cada dia, com nossas escolhas, nós demonstramos se estamos servindo a Deus ou não. Então, nós perdemos o nosso primeiro estado. Estamos vivendo agora uma grande prova, que muitos a chamam por vida, que é essa existência interagindo num reino físico, tridimensional, a matéria, a parte mais densa, estando agora em um corpo de carne, limitado a apenas uma faixa ou poucas faixas de frequência. Lembrando que toda alma, ela necessita de um corpo. Por isso que nós teremos novos corpos, corpos transformados em glória. Já pararam para pensar isso? Que no reino de Deus não serão apenas almas vagando, mas teremos corpos, um corpo glorificado, não como este, falho, fraco, corruptível, mas um corpo de glória. E apenas as almas dos Néfilins, ou seja, daqueles seres que eram corpos de carne, mas que a alma deles era almas de anjos caídos. Sim, almas de demônios que caíram com Satanás desde a rebelião celestial. Aquele 1/3 que já caiu com Satanás. Que habitavam corpos de carnes, feitos pela engenharia genética, a hibridização. Eram chamados Néfilins, os caídos. Esses sim, quando eles perdem o corpo, por exemplo, eles morreram no dilúvio, perderam o corpo, mas a alma deles ficou sem corpo, vagando, como almas errantes, almas penadas. O livro de Enoque traz essa visão que eu estou relatando. Agora, nossos corpos de carne são o segundo estado. E neste estado, nós temos uma segunda chance para alcançarmos pela fé, vou repetir, pela fé, em Cristo Jesus, a justificação e a salvação. Então, nós éramos anjos que, ficando em um estado neutro no conflito celestial, e devido a esse estado de neutralidade,
Foi criado esse reino, que nós nomeamos ele como terra, e esse reino como sombra das coisas de cima, para interação e como palco de uma existência num estado menor, que é o estado carnal, o estado mortal, onde o corpo é apenas um invólucro da alma. Sim, nós não somos carne, ossos, peles, nervos e sangue em essência, mas nós somos primeiro vem o espiritual, para depois vem o material. Essa é a ordem correta. Não existe primeiro a matéria para depois existir o espírito. Primeiro existe o espiritual, depois o físico. Então, nós somos primeiramente e originalmente alma, que é o nosso verdadeiro eu, a consciência, o pensamento, a personalidade, aquilo que te define. E o espírito, como eu falei, ele é o fôlego de Deus, que é aquilo que faz funcionar o corpo, também a alma. Aquilo que a Bíblia coloca no original hebraico de nefesh, aquilo que Adão recebeu, e aquilo que ele fez ele ser o quê? Alma vivente. Estou colocando Bíblia para vocês. Inclusive, o salmista, ele fala no Salmo 82, 6 e 7 o seguinte: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Primeira coisa que eu quero colocar sobre essa passagem é que deuses aqui é no sentido de termos saídos de Deus, criaturas de Deus, anjos, entidades celestiais, seres angelicais, jamais no mesmo nível do Pai, o Deus Todo-Poderoso, único, supremo, a Ele toda a honra, toda a glória, Criador de tudo e de todos. E também nunca jamais no mesmo nível do seu Filho, o Messias, Jesus Cristo, que por mérito e obediência alcançou aquilo que era praticamente inalcançável e que ele e apenas ele é digno disso, tanto é que ele abriu o livro selado. Quero colocar também para vocês que quando nós olhamos lá para Apocalipse, quando nós olhamos para a grande tribulação, quando nós olhamos para o antimessias, para o anticristo, filho da perdição, ele vai morrer como o quê? Ele é uma entidade espiritual em primazia, mas ele vai morrer como homem e cair na frente dos reis, dos príncipes, dos poderosos dessa terra, na grande batalha qual nós conhecemos como Armagedon, no vale de Megido. Então, essa profecia, essa passagem bíblica, ela está falando que todos nós temos uma essência divina, porque nós somos criaturas de Deus. Deus criou todos os seres, inclusive os anjos caídos, que por uma questão de escolha quiseram abandonar o reino, e mais do que isso, fizeram guerra contra o trono de Deus. Quando nós olhamos logo após o grande conflito cósmico, essa rebelião celestial, entrou aqui, na sequência, a graça divina. Por quê? Para todas as almas, naquilo que conhecemos como humanidade, ou seja, as almas de todos os seres, de todas as eras e de todas as famílias celestiais, porque tanto os 12 apóstolos, quanto as 12 tribos de Israel, quanto os 12 signos, e aqui eu não estou falando astrologia barata, de revistinha de banca de revista, eles apontam para as famílias celestiais. Então, o que eu quero dizer é, houve um conflito, esse conflito, os seres celestiais tiveram que tomar um partido, uma posição, uma definição, uma escolha, em qual lado iria ficar e em qual lado iria militar. Lembrando que esse grande conflito cósmico foi algo grandioso, que trouxe grande hecatombe, cataclismas, destruições. Eu vou narrar isso para vocês. Então, a vida aqui é apenas uma passagem, onde tudo aqui é passageiro, é efêmero, e aqui temos a oportunidade de sair do estado neutro, porque toda a humanidade ela ficou neutro nesse conflito. E por que isso?
Porque o grande segredo vem aqui. Durante esse conflito, nós duvidamos do caráter de Deus. Nós duvidamos do governo de Deus. Nós duvidamos do modo como eram as coisas no reino de Deus. E foi nos oferecido uma outra oportunidade, uma outra visão de governo, outras funções que até então nós não desempenhávamos por um ser revolucionário que queria fazer a verdadeira sociedade alternativa, que era Satanás. Que ele foi o pai da mentira, então a mentira foi algo primeiramente colocado por ele. Ninguém nunca antes tinha ouvido falar uma mentira, e as propostas eram encantadoras, sedutoras, atraentes. Lembrando que esse reino de Satanás só existia em teoria e não em prática. Portanto, ficamos num estado neutro. Nós nem ficamos do lado de Satanás, tampouco ficamos do lado de Deus. Nós não assumimos partido. Nós nos acovardamos. Quero também dizer que esse estado neutro, ele não vai poder continuar. Porque aqui nessa terra, por isso que foi criado a terra, aqui não tem como mais permanecer em cima do muro. Pois, como o Messias disse, ninguém pode servir a dois senhores. Então, nessa terra, nós podemos apresentar obras e obras dignas de arrependimento, onde a salvação se alcança pela fé. E o que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendamos que os mundos aqui no original grego é eons, ou seja, os tempos, as eras. Porque tempo está ligado a dimensões, tempo está ligado ao espaço. Em realidade, o tempo ele é a quarta dimensão, mas isso é um outro assunto. Então, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, esses eons, essas eras, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, o mundo espiritual vai além daquilo que os nossos olhos carnais podem captar. E por que foi hoje necessário a fé? Vocês notaram que a salvação ela é pela fé? Mas antes nós estávamos no reino de Deus, nós interagimos no reino de Deus, nós víamos a Deus, nós escutávamos a Deus, nós estávamos no reino dele, mas nós duvidamos. Entrou a dúvida, não entrou fé. Fé que Deus seria fiel para manter a sua palavra, cuidar de nós e manter todo o reino. Então, por isso que hoje nós não vemos a Deus, nós não estamos no reino de Deus, nós não vemos um mundo espiritual em via de regra, com raras exceções, mas hoje nós temos que crer. Não é mais por vista, agora é por fé. Agora se explica isso. É você abrir mão daquilo que você vê, essa realidade ínfima, pequena, passageira, para alcançar aquilo que você não vê, voltar de novo para casa. E por que fé? Ela não é mais por vista. Porque nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, está falando do corpo, temos de Deus um edifício, ou seja, um templo, uma casa, não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Ou seja, de onde que nós somos? De onde que a nossa habitação? É da terra? O texto está falando que é do céu. Se todavia estamos vestidos, ou seja, um corpo passageiro, carnal, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nesse corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, está vendo? A alma sem corpo, por isso que ele fala do nu, do despido, mas nós desejamos ser o quê? Revestidos, ter aquele corpo de glória que um dia Adão e Eva tiveram e que perderam devido ao pecado original. Aquele corpo de luz, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, ou seja, fomos predestinados a isso. Quem é predestinado? É todo aquele que escolhe, que opta por Cristo, que pela fé entrega a sua vida a Cristo, o qual nos deu também o penhor do Espírito,
Opa, o penhor, o que é um penhor? É uma garantia para que, se eu não conseguir pagar a dívida, eu tenho algo valioso que vai cobrir, vai saldar essa dívida, que é o Espírito. Então Deus, ele já proveio a criação desse mundo como uma graça, porque só o fato de nós estarmos neutros já era ali motivo para que toda a humanidade, todas as almas, só hoje no mundo temos quase 8 bilhões de almas, serem condenadas. Mas para isso Cristo deu-nos mais uma oportunidade. Aqui entra a primeira graça de Deus. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. O mesmo Paulo é o que fala que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Pois que muitos desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Ou seja, quer no corpo, quer sem este corpo, passando pelo estado da morte. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do quê? Do corpo, ou bem ou mal. Eu li aqui 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 10. Então, para ser uma prova genuína, nós não deveríamos lembrar das coisas passadas. Ok, Júlio, eu estou entendendo então que eu sou um ser pré-existente, que eu tive uma vida pré-mortal, que a minha vida não começou quando eu nasci aqui nesse mundo. Mas por que eu não lembro das coisas passadas? Porque se você lembrasse, a sua prova aqui não seria genuína. É como se um professor fosse aplicar um teste, uma prova, e antes te mostrasse o gabarito. Deus, ele quer que você realmente escolha sem saber o que ficou para trás, o que passou. Porque se você ver o mundo real, que é o mundo espiritual, as outras faixas de frequência, que tudo é onda, tudo é energia, e aqui não é um papo esotérico, porque Tesla já falava que tudo é energia, frequência e vibração. Tanto é que Deus usou energia, frequência e vibração lá em Gênesis 1, na criação deste mundo. Então, você estaria ali, então, contemplando esse mundo espiritual, que é de maior abrangência, de maior espectro. Então, a pré-existência, ela explica a obra redentora de Cristo. Jesus falou assim: e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Abrindo um parênteses aqui, que te conheçam a ti por um único Deus verdadeiro. Significa que no estágio anterior, nós tivemos a oportunidade, ficamos em dúvida, em conhecer outro ser que se passava como verdadeiro, como Deus, querendo assumir o próprio trono de Deus. Então, a obra de Cristo, um dos requisitos é que Cristo mostrasse ao Pai, a glória do Pai nele, mostrando que o Pai é o único Deus e verdadeiro. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo. Esse versículo é muito interessante. Antes que o mundo existisse. Então, peraí. Cristo também passou pelo mesmo processo que nós, adentrou este mundo, pelo ventre de Maria, também com a mente apagada, e Cristo é um ser pré-existente. A existência, a personalidade, a alma de Cristo não começou a existir neste mundo, mas Cristo, ele tinha uma glória junto ao Pai, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus. Opa, peraí. Quer dizer que esses homens a qual Cristo manifestou o seu nome, e o nome de Deus, eram teus. Então, peraí, nós éramos de Deus, do Pai. Por um momento, em um éon anterior, nós estávamos com o Pai. Nós éramos do Pai. Inclusive, Jó fala isso, daqui a pouco eu vou ler. Lembrando que a palavra redenção significa comprar
novamente aquilo que antes era seu, aquilo que antes já lhe pertencia, aquilo que antes já estava sob o seu domínio, a sua posse. A palavra redenção, ela vem do latim. Ela é a união de redemptio onis. Redenção significa arrendamento, resgate, compensação, ressarcimento, reconciliação. Tá vendo a questão da palavra do prefixo resgate? O que é resgatar? É alguém que estava no lugar A, foi para o lugar B, ficou preso no lugar B e você vai resgatar e trazer de volta ao lugar A. O que é reconciliação? Conciliação é estar junto, e uma reconciliação é tornar novamente a trazer junto. Então, sim, nós estávamos conciliados no primeiro estado, o estado pré-mortal. E Cristo, ele veio para nos reconciliar, uma recompra, um resgate, pagar o preço, a redenção, o nosso retorno para voltar ao estado eterno na casa do Pai. Continua no versículo. E tu me destes e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são de quem? São teus. Eu li aqui João 17, do 1 ao 9. Jesus estava com o Pai antes da criação dessa terra, ou seja, Cristo, ele é um ser pré-existente, assim como os anjos também são anteriores à criação dessa terra. Quero também trazer uma questão que Cristo, ele estava desde o princípio com Deus. Isso está lá em João capítulo 1, verso 2. Também quero trazer que em Gênesis capítulo 1 vai trazer a seguinte leitura. No princípio, estou lendo aqui o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra princípio no original hebraico é Bereshit. Bereshit significa aqui, dentro desse conceito, em um princípio. Ou seja, haviam outros princípios. Gênesis relata o princípio da criação dessa terra para os neutros, desse reino físico de matéria. A queda celestial, ela ocorreu antes de Adão vir para este mundo. Quando a gente lê a questão do Jardim do Éden, a gente vê ali o Nahash, a serpente, já estava ali como um ser caído, junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. João 17, 24 diz assim, Pai, aqueles que me destes quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes o quê? Antes da fundação do mundo. Mostrando a pré-existência também de Cristo. Quando nós observamos a leitura ainda do capítulo 1 de Gênesis, a partir do verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós vemos aqui, dentro dessa passagem, também no versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, e Deus fez o quê? Separação, gravem isso, Deus fez o quê? Separação entre o quê? A luz e as trevas. Ok. Quando Deus ele faz essa separação, note que Deus ele fez isso, e já era uma separação de seres espirituais entre luz e seres de trevas. E a humanidade ela foi colocada em meio a isso. Por quê? Porque eram neutros. Os seres das trevas ficaram no abismo, os seres de luz ficaram além do firmamento, e a humanidade foi colocada as suas almas nos depósitos, aquilo que é chamado de Guf, ou tesouro das almas, ou salão das almas. E o que são o Guf? O Guf são as estrelas. Em Gênesis capítulo 15, verso 5, diz assim, então levou fora e disse, aqui Deus falando com Abraão,
falando da descendência que viria de Abraão. Ora, agora, olha, melhor dizendo, olha, vê, né, enxergue, agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes, assim será a tua descendência. O que Deus está fazendo aqui tem a sua literalidade, não é apenas um simbolismo, contando, fazendo uma analogia, uma comparação entre a quantidade numerosa de estrelas e a quantidade dos descendentes abraâmicos que viriam. Não, vai além disso, isso aqui tem a sua literalidade. Por quê? Estrelas são capacitores elétricos, a alma, ela tem a sua ligação elétrica vinda pelo Espírito de Deus. Então, nós podemos colocar que estrelas são como jarras ou garrafas de Leyden, capacitores elétricos, depósitos de almas. Sim, nós, anteriormente, fomos colocados, quando Deus criou essa terra, as nossas almas, cada um de acordo com a sua família celestial, de acordo com as 12 famílias, que são os 12 signos, fomos colocados dentro de estrelas, aguardando o nosso tempo de chegar à Terra, de nascer aqui na Terra. E nós, como neutros, deveríamos fazer uma escolha, tomar uma decisão. Quero colocar que essa questão da fé, é difícil nós abrirmos mão das crenças que aprendemos. Inclusive, isso tudo que eu estou trazendo para muitas pessoas pode soar como pela primeira vez ou algo estranho. Eu quero te pedir, abra o seu coração, acompanhe a leitura, reouça novamente essa live. Eu quero falar com as pessoas que muitas das vezes nós aprendemos com outras pessoas que são queridas para nós, muitas das vezes são referências para nós, e que trouxeram um conhecimento. E muitas das vezes nós carregamos isso por muito tempo, e que até mesmo nós ensinamos para terceiros. Eu gostaria de falar que o saber e o aprendizado não podem caminhar com orgulho, e muitas das vezes nós temos que reaprender. Isso implica mudanças, conflitos internos, novas bases, insegurança, desconforto. Mas eu posso te garantir que a recompensa de uma mente que se abre para o saber nunca volta a retrair-se. As condições específicas de cada um de nós, de cada alma, que passa agora aqui na Terra, a família que nasceu, o país que nasceu, a época que nasceu, a condição social e econômica, tudo isso tem a ver com o estado de eleição. E esta em íntima conexão com a vida pré-mortal, o nosso estado anterior. Explicando isso aqui, as condições que nós hoje temos, o cenário base inicial, aquele ambiente que influencia, e ele tem uma limitação, nós não somos 100% produto do meio, porque nós também podemos influenciar o meio. A parte disso aí, que explica esse cenário, a qual cada um aqui vem em situações diferentes, com desafios diferentes, com situações diferentes, está ligado àquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer na nossa vida pré-mortal, ou seja, durante a batalha, a guerra celestial. Mateus 25, 14 e 15 diz assim, porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, partiu para fora da terra, essa terra aqui é o reino de Deus, chamou seus servos. Quem são esses servos? As almas dos neutros. E entregou-lhes os seus bens, ou seja, repartiu o Espírito de Deus e essa situação, esses cenários, tá, que cada um vive. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, segundo as suas obras. Segundo a sua colheita, ela é determinada pela semente que você plantou. E o versículo diz assim, e ausentou-se para logo para longe. Ou seja, esse reino, que é colocado como teste, laboratório, campo de prova chamado terra, Deus ele nos colocou aqui, ele o quê? Se ausentou para longe. Por que Deus se ausentou para longe? Para não interagir na sua escolha. As pessoas muitas das vezes me perguntam, Júlio, Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente? Eu digo sim. Só que o que as pessoas têm que colocar em mente é que Deus ele não fica usando o máximo dos seus atributos o tempo inteiro. Por exemplo, eu vou te dar uma questão da autolimitação de Deus. Deus é onipresente? Sim. Mas maior do que são
os talentos, os atributos, os poderes de Deus, tem algo que poucas vezes as pessoas consideram a vontade divina. E a vontade divina ela é superior aos seus próprios talentos. Eu vou explicar isso. Deus, ele pode, prestem atenção, pode estar em todos os lugares, mas ele não está. Ah, mas que isso? Isso é um absurdo. Sabe por quê? Porque ele escolheu não estar. Que é uma prova bíblica disso. Deus não está no coração do ímpio. Por quê? Porque Deus ele fez leis, ele mesmo quis que fosse assim, porque ele viu que entre todas as possibilidades, aquela que ele estipulou é a melhor, e ele, dentro dessa lei, ele cumpre. Deus não é um tirano, um autoritário, um ditador, um déspota, que faz leis e, estou fazendo leis, agora vocês se virem, dê um jeito de cumprir. Deus, ele é o primeiro a cumprir e dar exemplo das próprias leis que ele faz. Tanto é que Cristo ele veio e cumpriu todo o ritual, todas as leis, preceito a preceito do sacrifício ali na cruz. Inclusive que era para mim, que era para você passar por aquilo. E ele mesmo estipulou o preço e ele mesmo pagou o preço. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a questão que, muitas das vezes, Deus ele se guarda o direito da surpresa. As pessoas falam, não, Deus ele sabe de tudo. Será que Deus, eu vou deixar isso como pergunta, ele não coloca certas circunstâncias para a surpresa dele mesmo? Vocês já viram algumas passagens bíblicas que dá a entender que Deus ele ficou surpreso com a decisão de um certo personagem bíblico? Como se ele não soubesse qual a real decisão daquele personagem? Será que Deus está fazendo apenas um teatrinho? Rapaz, nós ia tomar essa decisão, que legal! Nós não sabia que você ia tomar isso. Ou será que realmente Deus ele se reservou o direito de não saber? Será que Deus ele não tem o poder também disso? De se reservar o direito de não saber? Porque aquele que pode todas as coisas deveria poder isso também. Ou não? Será que Deus tem essa limitação? Eu entendo que Deus não tem limitação. Portanto, Deus pode se dar o direito da surpresa. Continuando aqui. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Romanos 9, 11, 13. Como que funciona, Júlia? Como funcionarão as coisas de Deus no reino futuro? Bem, pela meritocracia. Deus ele concede a cada um o mesmo ponto de partida. Agora, meu irmão, o ponto de chegada compete a cada um. Querem um exemplo? Talento versus esforço. Eu tenho certeza que você já conheceu. Eu já joguei bola na minha vida. Eu vou dar um exemplo da bola, mas para que serve para o meio profissional, para o meio familiar, qualquer coisa dá para você encaixar isso. Pessoas que você olhava com grande talento para o futebol. Batiam fácil na bola, grande domínio, drible, técnica, posicionamento, ok, super talentosos. Mas não viraram grandes jogadores, não se profissionalizaram, não tiveram ali em grandes clubes, a sua carreira não decolou, sabe por quê? Porque eram preguiçosos, não treinavam, confiavam em demasia no seu talento, e outros que tinham muito menos capacidade, eram mais dedicados, mais esforçados, não perdiam treino, sabiam e reconheciam a sua autolimitação e, portanto, sabia que ia ter que se esforçar e suar muito mais a camisa para tentar se aproximar do nível do outro jogador, esses conseguiram ter êxito nas suas profissões, tendo muito menos talento. Então, as coisas no reino de Deus funcionam por meritocracia. Agora, esse versículo que eu li aqui, que Deus ele amou a Jacó, mas espera aí, Deus odiou Esaú, vamos estudar esse conceito aqui? Quem era e como estava Esaú para que Deus viesse a odiá-lo? Esaú não tinha nem nascido. Não é que ele era um bebê inocente, não. Esaú estava dentro do ventre. Significa que Esaú não tinha apresentado nenhum tipo de obra. E como que Deus simplesmente falou, eu vou amar aqui a Jacó e vou odiar Esaú? Qual que é a resposta para isso? A menos que você compreenda a pré-existência, você terá essa resposta. Porque, de outra forma, se você não compreender a pré-existência, você jamais terá a resposta para isso.
a menos que você interprete de forma muito errônea que Deus simplesmente e aleatoriamente, sem um pingo de critério, simplesmente vai lá e rotula e marca alguns para serem dignos e outros para serem indignos, uns para serem amados e outros para serem odiados. E isso é a mais pura injustiça. Eu posso afirmar para vocês, Deus não é injusto. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Hebreus 6, 10. Então Deus ele não é injusto, Deus ele não se esquece da nossa obra. Então Deus ele é um pai de amor e misericórdia e nos dá a chance de nos arrependermos. E a razão de Deus odiar a Esaú é que ele, Esaú, já tinham feito obras malignas em sua pré-existência. Ele era joio, ele era uma alma de um ser caído, que já veio da rebelião junto com Satanás, e que essa alma adentrou aqui indevidamente. Inclusive, não sei se vocês sabem, aquilo que nós conhecemos como elite mundial, os Illuminates, eles têm as suas linhagens, e grande parte dessa linhagem deles é advinda dos Edomitas, o povo que tem a sua ligação total com Esaú, os descendentes de Esaú. Lembrando que os Edomitas também sempre foram inimigos dos israelitas. Odiavam os israelitas sem causa. Sempre queriam riscar os israelitas do mapa. Tanto que Esaú, ele desistiu do seu direito de primogenitura, casou-se com duas mulheres das linhagens que tinham pacto com os anjos caídos, que eram os heteus e os heveus, povos que Deus mandou destruir, abrindo parênteses, não porque Deus ele é mau, porque Deus ele é assassino, mas porque esses povos, os cananitas, eles eram já anjos caídos encarnados. Aquilo que a Bíblia fala, e agora você vai entender, os vasos de ira. Romanos 9, 21, 23. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou, olha a palavra que Paulo traz, suportou com muita paciência os vasos da ira, lembrando que vaso é um tema também colocado para corpo. Preparados esses vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Quem são os vasos de misericórdia? Os neutros, que têm uma chance de redenção. Lembrando que nós não somos anjos caídos, mas nós caímos de estado devido à neutralidade. Tanto é que nós não estamos hoje no reino de Deus. E aí continua o versículo. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Para que para a glória já dantes, ou seja, antes, preparou. No Evangelho de João, capítulo 8, Jesus mostra ali aos fariseus de sua época que eles já eram da linhagem maligna, filhos de Belial. E nós vemos na Bíblia um padrão de 3. Nós vemos 3 estados do tempo: passado, presente, futuro. Nos átomos, nós temos os prótons, os elétrons e os nêutrons. Antes, na Terra primordial, todos os filhos de Deus, todos, antes da rebelião, é descrito em Jó 38:7. O mundo antes da Terra se rebelar. É narrado assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, quando as estrelas da alva, estrelas são anjos, anjos são estrelas. Estrelas, eu estava até falando aqui em off com a Prisca, não são apenas um conceito só. A estrela é isso aqui, ponto final e acabou. Estrela tem o seu conceito científico, o seu conceito espiritual, o seu conceito metafísico e o seu conceito elétrico. Qual que é o verdadeiro Júlio? Todos. Eu posso falar que eu sou Júlio, eu tenho uma profissão XYZ, eu sou pai, eu sou filho da dona Ana, eu
estudo na faculdade X, isso tudo é o Júlio. Assim também é o conceito de estrelas. Então, o que são estrelas? São capacitores elétricos, estão ligados a entidades, são entradas para outro mundo, estão ligados por filamentos de plasma, as correntes de Birkeland. Se você pegar um mapa do cérebro e ver a ligação dos neurônios, é o mesmo padrão que nós vemos das estrelas, junto ao firmamento, conectadas por filamentos, em vez dos neurônios ali a parte axial dos neurônios, coaxial, é o mesmo padrão que nós vemos nos filamentos de plasma, assim na Terra como no céu. Então, nós temos essa passagem de Jó, tanto literal quanto simbólica, e nós temos 4 formas de interpretarmos a Bíblia. A literal, que é você pegar o texto e ler ele de forma nua e crua. A simbólica, que é você vê ali as alegorias. Por associação, quando você pega uma passagem e interliga ela em outra passagem da Bíblia. E a outra que é a por mistério, que são os insights, revelações que Deus dá. E dentro dessas revelações nós temos aquilo que nós conhecemos como padrão de 3. E esse padrão de 3 está por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos então dentro desse padrão os anjos que ficaram fiéis na rebelião, os neutros, que é toda a humanidade, e nós temos os caídos. Também temos os 3 filhos de Adão, Caim representando os caídos, Abel representando aqueles que já foram fiéis ao trono de Deus dentro do princípio, que defenderam o reino de Deus, o trono de Deus, e nós temos Sete, que continuou a linhagem adâmica, os neutros, que iriam tomar uma decisão. Os 3 filhos de Noé, Sem, representando os fiéis, Cão, o Ham, representando os caídos, e Jafé, representando os neutros. Lembrando que o estado de neutralidade que a humanidade está, ele vai ter fim. E aí, esses neutros, ou eles serão incluídos junto aos fiéis, ou eles serão incluídos com o mesmo destino aos caídos. Por isso, nós temos a parábola do trigo e do joio. O trigo foi recolhido no celeiro do seu senhor. O joio foi queimado junto à palha. Também temos o momento da crucificação de Cristo, onde nós temos Cristo ao centro, representando os fiéis, o ladrão da direita, aqueles que erraram, mas têm direito à redenção, à remissão, são as ovelhas que ficam à direita, e o ladrão da esquerda, os bodes, aqueles que desde o princípio escolheram a desobedecer, a se afastar de Deus, e ainda que entrem aqui, em corpos de carne, que são as elites, os Illuminates, os anjos caídos encarnados, esses não têm salvação, porque a sua natureza é maligna. Eles não têm como negar a sua própria escolha já feita na vida pré-mortal. Então eles adentram aqui de forma indevida. E eles não têm mais direito, acesso à salvação. Também quero colocar dentro do padrão de 3, aquilo que Apocalipse fala. O quente, que são aqueles que são fiéis. O morno, que são a humanidade. E o frio, que é aqueles que já tomaram um partido de distanciamento de Deus. Também nas fases de desenvolvimento do corpo humano. Temos a infância, que é o estado da inocência, representando os fiéis. A adolescência, o estado da rebeldia, demonstrando aqueles que são infiéis. E temos a questão da vida adulta, que aí você tem todas as informações da vida e você está apto ali a tomar uma escolha. Geralmente com 33 anos, por isso que o número 33 é uma questão muito latente dentro da cultura judaica antiga. E Cristo ele começou o seu ministério com 30 anos e foi até mais ou menos os 33, que é o ápice da vida adulta. Também podemos colocar Apocalipse 12:4. E a sua cauda levou após si, a cauda de quem? A cauda do dragão, a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então nós sabemos que 1/3 dos anjos caiu com Satanás. Sobrou 2/3 finais. A conta matemática muito simples. Temos que lembrar que a teologia do sistema religioso, ela sempre vai tentar desassociar anjos da humanidade. Eles vão colocar como criações separadas e distintas. E isso é um grande erro. O que nós temos é colocar que houve esse conflito dos anjos nos céus, e onde nós estamos, simples a resposta, estamos como atores principais dentro desse conflito. Estamos no meio dessa batalha.
Tanto que nós estamos no palco principal também, que é a Terra. O Armagedon vai acontecer aonde? Aqui na Terra. Aí vem a pergunta, se nós somos criações diferentes dos anjos, se o plano de Deus original era sempre que o homem ficasse ali dentro de um jardim, se Adão e Eva nunca tivessem pecado, eles até hoje estariam ali plantando batata, comendo, dando nome para bicho até hoje. Então, peraí. A grande questão é, se nós estamos como participantes ativos e principais dentro do conflito celestial, significa que nós temos envolvimento direto com isso. Nós fizemos parte daquela rebelião celestial em relação ao conflito. E o resultado daquele conflito é que nós ficamos neutros. Então, a menos que você compreenda a pré-existência, esse tipo de situação de por que a humanidade está inserida no grande conflito celestial entre anjos fiéis a Deus e demônios, a menos que você compreenda a vida pré-mortal, você nunca terá resposta para isso. Eu falei da questão do Éden. Vamos lá. Se desde o começo era o plano de Deus que Adão e Eva, representando ali toda a humanidade, ficassem aqui no reino físico, na Terra, só abrindo um grande e importante parênteses, o Éden não era aqui nessa Terra, aonde nós estamos, mas o Éden ele era em outra dimensão. Porque se o Éden fosse aqui, nesse mundo onde nós estamos, Adão e Eva não teriam sido expulsos. E a Bíblia é categórica. Adão e Eva foram expulsos. Não estão mais na dimensão chamada Éden. Dimensão essa que era uma antessala do reino de Deus. Então, Adão e Eva caíram, tanto moralmente, como espiritualmente, tanto dimensionalmente. Ou seja, eles vieram parar aqui neste mundo. Notem que Deus, ele não estava o tempo todo com Adão e Eva. E isso é muito importante. Porque, vamos lá, se o plano de Deus é o homem como coroa da sua criação, ok, mas que esse homem ficasse aqui na terra, dentro de um jardim, peraí, era um jardim fechado, era um ambiente separado, e pior, era um ambiente onde que não tinha a presença contínua de Deus. Em outras palavras, Deus não estava o tempo todo com Adão e Eva ali no jardim. Também podemos colocar que Adão e Eva claramente estavam submetidos a um estado de prova, as duas árvores. Eles tinham que fazer uma opção, ou a árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vem a pergunta, quando, Júlio, então, Deus adentrava no jardim do Éden? A Bíblia é clara, na viração do dia. E isso aqui está ligado a portais dimensionais. Não à toa que os monumentos antigos, eu vi que a Prisca ela abordou bastante e com grande conhecimento sobre a causa, eu também tenho bastante material no meu canal sobre isso. Não à toa, então, que essas antigas construções, zigurates, pirâmides, círculos de pedra, até hoje são alinhados com solstícios e equinócios, viração do dia, troca de estação. É o momento que os portais dimensionais estão abertos, e era um momento, e isso quem criou foi o próprio Deus, tá? São as leis universais de Deus. Então, quando Deus ia ali ao encontro de Adão, na viração do dia, Deus estava o tempo todo ali com eles, negativo. E aí Deus ele cria o sol e a lua e as estrelas como marcadores de eventos, de tempos e de sinais. Então, uma pergunta que eu faço é, se o Éden ele é o nosso estado ideal e o plano de Deus ideal ali, por que na consumação de todas as coisas, a gente não volta lá para o Éden? Não é o plano ideal? Não era aquilo que Deus colocou como definitivo? Por que a gente vai para a Nova Jerusalém? Que ela vai descer do céu e se fundir numa nova terra. E aí as duas dimensões serão uma só. Mas não era para voltar para o Éden? Se o plano original de Deus para o homem fosse o Éden, voltamos então para lá. A menos que a gente entenda que o Éden era algo provisório, apenas um campo de teste. Aí sim a gente fecha a questão. Então a Terra atual, esse estado de decisão para os neutros, é de apresentar as árvores que produzem, desde a semente, frutos. E esses frutos eles podem ser frutos bons, dignos de arrependimento, ou os frutos ruins, que é aqueles neutros que escolheram a se ajuntar com os bodes. E esses bodes, os vasos de ira,
a semente da serpente, os filhos do diabo, sempre vão apresentar frutos não dignos de arrependimento. Então, nós temos que colocar que em um estado primordial, no reino de Deus, ficaram, então, esse 1/3 de anjos fiéis. E que, de forma mais rara, eles ainda o encarnam aqui para cumprirem certos propósitos de Deus, no que tange a ajudar os neutros e também a combater a semente da serpente. E exemplos na Bíblia não faltam. Jeremias, Moisés, Josué, Elias, Enoque, as 2 testemunhas do Apocalipse. Então, antes que se formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Nós vemos que Deus, ele conhece a Jeremias antes do nascimento. E ele já coloca um ofício, um selo, um ministério para Jeremias. E aqui vai além da onisciência de Deus, além da questão de Deus enxergar o futuro das coisas. Porque esse conhecer aqui no hebraico significa estar junto, estar presente. Significa estar, é como se fosse uma reunião de 2 pessoas. É como se você marcasse um encontro com um amigo seu. Esse é o conceito original hebraico. Você marcasse uma reunião com um amigo seu e ambos estão ali de corpo presente. Mas espera aí, como é que Jeremias, como uma criança que nem havia ainda de nascer, dentro do ventre, não tinha nascido, ele estava com Deus como? A não ser que nós entendamos a questão da pré-existência, que o nosso verdadeiro eu é a alma, e essa alma ela não começa em carne. Então nós temos aqui a questão dos heróis da fé, que são aquele 1/3 que é fiel, mas que raramente, muito de vez em quando, eles encarnam aqui com um grande propósito, a qual eu já mencionei. Então nós temos então um padrão de 3, uma terra pretérita, que foi destruída no momento da rebelião, da grande guerra. Nós temos a terra de hoje e nós teremos a terra futura. Então essa terra futura, ela representa os neutros redimidos, que é a Nova Jerusalém Celestial, que também é conhecido como celeiro do Senhor, e para aqueles que se ajuntaram aos anjos caídos, que também são conhecidos como joio, terá um outro destino, que é o lago de fogo e enxofre. Então nós vemos aqui 3 terras. A terra primordial, onde todos os filhos de Deus jubilavam de alegria, onde todas as estrelas jubilavam de alegria. A terra atual, para definição de colheita, conforme a semente de cada um. E a terra final, Nova Jerusalém e Lago de Fogo. 3 é o padrão. Então a terra como nós conhecemos, ela será totalmente destruída e será refeita, onde a Nova Jerusalém ela desce para a terra e se fundem os mundos em um só, ambos os mundos sendo um, onde não terá o sol e nem o mar. Quando nós lemos o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, eu vou ler aqui para vocês, e a terra era sem forma e vazia. Esse sem forma e vazia tem a ver com a palavra em hebraico tohu wa bohu. Então nós vemos que, como no dilúvio de Noé, que houve ali o mesmo padrão, teve uma destruição, antes estava tendo ali uma farra dos anjos caídos, assim também nessa nova terra haverá uma destruição, porque antes vai ter uma nova farra de anjos caídos, que é o momento da grande tribulação. E nós vemos que sempre essas destruições cósmicas estão ligadas a eventos espirituais, a batalhas cósmicas, a forças espirituais de Deus lutando contra as forças espirituais de Satanás. Então temos esse padrão. Assim também na Terra futura vai apresentar o mesmo padrão que teve nos dias de Noé. Então nós vimos no dilúvio e veremos na grande tribulação. Agora entendemos essa passagem. Prestem bastante atenção. Olha os mesmos padrões. O que foi, isto é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Prestem atenção, que foram antes de nós.
Já não há lembrança das coisas que precederam, ou seja, que passaram, que foram antigas. E das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança. Lembra daquela passagem lá, Apocalipse, que ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima? Aqui é um novo cálice do esquecimento que nós iremos tomar para apagar todos os terrores, né, que foram vividos aqui na Terra. E aí continua o texto. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas. Não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Eclesiastes 1, 9, 11. Então nós temos aí o mesmo padrão, assim como houve a primeira terra que foi destruída na rebelião, assim como o dilúvio dos dias de Noé foi destruído, a gente vê que essa terra também será destruída. Anjos caídos atuando nos 3 cenários. O mesmo padrão. Não há nada de novo debaixo do sol. Também temos, e eu falei aqui do cálice do esquecimento, ele é o primeiro batismo. O passar pelas águas uterinas. O líquido amniótico. Quando a gente olha a palavra batismo, significa passagem, vida nova, esquecer o que ficou para trás. Então, sim, todo o processo de encarnação apaga as memórias. O líquido amniótico, ele tem esse papel. Então, assim como a Terra ela foi destruída 2 vezes anteriores, Pedro fala que serão dissolvidos os elementos por fogo, ou seja, por plasma, e o firmamento ele será destruído, enrolado, como num rolo, num pergaminho, os elementos ardendo em fogo. Que diz assim, 2 Pedro 3, 10, 14. Mas o dia do Senhor verá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer, melhor dizendo, todas essas coisas que pessoas vos convém, serem santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Interessante esse fundirão, elementos. Assim que eu terminar a leitura, eu vou dar uma palhinha disso aqui. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Elementos ardendo, fogo fundirão. Aqui Pedro está falando do conceito científico. Assim que eu voltar às atividades no canal, que eu estou um período de licença, numa questão médica, provavelmente daqui 2 semanas, eu vou trazer um material sobre a convecção de Marklund, que é a explicação de como o plasma ele cria a matéria. O plasma ele não é o 4º estado da matéria. O plasma é o estado primordial da matéria. Em outras palavras, o plasma é que cria todos os elementos da tabela periódica. E há uma fusão, há um turbilhão, há uma questão aqui de camadas, e cada camada tem a sua questão da ionização, da fundição de elementos, da recombinação dos números atômicos, e aqui estamos falando de um processo de destruição e de recriação. E isso é através do plasma. Então, se você ler o capítulo anterior de 2 Pedro, ou seja, o capítulo 2, você vai ver que o apóstolo Pedro, ele fala dos anjos caídos e as suas prisões, que foi o resultado da guerra momentos antes do dilúvio. Lá no canal DNA Ciência de Deus, eu tenho 3 documentários sobre isso, onde eu falo da inversão magnética num modelo diferente, 100% eletromagnético, daquilo que é geralmente colocado como inversão magnética, um modelo empírico. Eu tenho 3 documentários, dão quase mais ou menos ali 2 horas e meia, 3 horas de material. E aí Isaías 45, 18, olha o que o texto traz. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então Deus não criou a terra vazia, criou para quê? Que fosse habitada. Mas como é que lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, fala que a terra estava sem forma e vazia? Sabe qual que é a resposta? Algo aconteceu. E esse algo chama-se conflito celestial, rebelião celestial, guerra cósmica, rebelião de Satanás, que destruiu aquela primeira terra. Lembrando que dentro dos padrões que eu falei, nós podemos falar do tabernáculo de Israel. Ele já tipifica tudo isso que eu estou falando sobre pré-existência e mostrando os padrões. Vemos que havia um povo que saía do Egito,
para retornar para uma terra de Canaã, a terra prometida. Agora, essa terra, antes, já pertencia ao povo de Israel. Era a terra que peregrinaram Abraão, Isaque e Jacó. Era a terra que esse povo já esteve. Eles foram depois para o Egito, depois de um tempo ficaram cativos nessa terra estranha, foram libertos e guiados pelo poder de Deus, tendo um líder, que era Moisés, que tipifica a Cristo. Então eles atravessaram o Mar Vermelho, mostrando também uma alusão à nossa saída deste reino aqui, atravessando as águas do oceano primordial. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Via Láctea, também conhecida como Milky Way, caminho do leite, notem, ela tem o mesmo formato do Mar Vermelho que Israel atravessou no Êxodo. Coisas daqui de baixo aludem a coisas lá de cima. Ou melhor, coisas lá de cima são refletidas em padrões aqui, e os sábios entenderão. Quando nós olhamos em Apocalipse 15:2, fala de um mar de vidro misturado com fogo, e todo o povo reunido na frente deste mar. E depois ele foi aberto também, ou seja, a abertura do domo, a abertura da cúpula, a abertura do firmamento. Então nós vemos que o Êxodo ele traduz o Apocalipse. O Egito, o mundo, Faraó representando ali o anticristo, Israel, todos nós já sabemos, representando o povo resgatado pelo sacrifício do Cordeiro, que é Cristo. Moisés, ele levou os ossos, prestem atenção, isso aqui é muito forte. Moisés, ele levou os ossos de José, representando o quê? A ressurreição dos mortos. E Deus dando uma terra que antes eles já estavam nessa terra. Pura pré-existência. Voltando, então, nós, que estamos aqui em corpos passageiros, a herdar corpos definitivos de glória, nós vamos voltar para casa, voltar para o céu. Então, por isso que Jesus falou que à meia-noite ele voltaria. Assim como foi no Êxodo, o povo saiu. Notem também que as elites sempre mostram um relógio do fim do mundo marcando quase meia-noite. Então, o tabernáculo, quando o povo peregrinava pelo deserto, mostra uma habitação provisória, que eram as tendas. O povo de Israel não ficou o tempo todo habitando em tenda. Era algo provisório, temporário. Mas, ao adentrarem a terra definitiva, a terra prometida, eles já não mais habitavam em tendas, mas em habitação definitiva. Assim também o tabernáculo. A arca ela ficou no tabernáculo por um tempo. Depois ela entrou no templo definitivo, o templo de Salomão. Então eu posso dizer que a vida aqui, para a gente concluir, a vida aqui ela é um teste. Nós não somos deste mundo. João 18:36 diz assim: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Posso afirmar para vocês, com todo o temor, amor que eu tenho para com o Pai, nós somos peregrinos aqui. A nossa pátria é o céu. 1 Pedro 1,17 diz assim: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Que peregrinação é essa que Pedro está falando? Para Jerusalém? Para a Páscoa? Não. A nossa peregrinação é em corpos de carne aqui. Hebreus 11:13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Se você ainda, meu irmão, minha irmã que me ouve, tem dúvidas, leia a parábola do filho pródigo. E note que esse filho, olha os padrões, ele volta para a casa do pai, onde antes ele já estava. Ele gozava da presença do pai anteriormente, ele vivia e interagia com o pai, mas ele se foi para outro reino e se afastou da casa do pai. Mas chegou um momento que ele se arrependeu e ele o quê? Voltou.
retornou para a casa do Pai. Bem, essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Como uma mensagem aqui final, eu imagino que nosso tempo já está bem alongado, quero trazer mais um texto que diz assim: Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, o que antes da fundação do mundo. Apocalipse também vai trazer o Cordeiro, que é Cristo, que foi morto. Algumas traduções trazem desde a fundação do mundo, outras falam que antes da fundação do mundo. Ora, Júlio, para que o Cordeiro ele precisou ser imolado desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo? É justamente o período da graça, da criação ali, desse reino que hoje nós estamos, para nos dar uma oportunidade, uma segunda chance de redenção. Então, mais uma vez, nós vemos a pré-existência também de Cristo. Continuando o texto, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Está vendo? Tornar a congregar. Significa que uma vez anteriormente estava congregado. Na dispensação da plenitude dos tempos. Está vendo? Dispensação, plenitude dos tempos. Aonde que havia anteriormente essa plenitude dos tempos? Antes da rebelião, onde todos ali juntos cantavam alegremente, como Jó falou. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ou seja, Cristo é o elo, a ligação nossa, terra, céu. Efésios 1, 3, 10. Quero dizer que aqui foi apenas um resumo de tudo aquilo que é sobre a pré-existência. Eu tenho uma série completa lá no meu canal, DNA Ciência de Deus. São 11 episódios, e lá vocês vão ter detalhes sobre principalmente por que eu vim como homem, por que outra pessoa vem como mulher, por que eu nasci nesse tempo, por que eu nasci nessa família, como que se dá o processo da extração elétrica da alma, que é através da lua, até a ligação com o ventre da mulher. Enfim, aqui é apenas uma explanação. Existem dezenas e dezenas de versículos que vão mostrar a pré-existência. Inclusive, eu tenho um vídeo que ele apenas vai mostrar isso, todos os versículos bíblicos apontando a pré-existência. Eu quero agradecer, Prisca, de coração a oportunidade, e que Cristo venha te retribuir a você, a seus inscritos, te dando bênçãos, te dando alegria no seu seio familiar e fazendo o seu canal ter uma projeção muito maior do que ele já tem. É isso mesmo? Você está querendo fugir? Tomando uma água aqui para refrescar a garganta. Mas pode falar, Prisca. Eu vou passar aquele vídeo que não passou no começo, que é um ex-satanista, que ele diz que quando ele se preparou para o satanismo e tudo, e exerceu essa função, e teve que matar pessoas, inclusive, mas com os trabalhos espirituais, e algo incomodava ele. E um belo dia, o Messias apareceu para ele e o fez lembrar de todas as coisas. Vou colocar. Eu espero que dê para passar. Eu espero, né? Estou tentando aqui, de várias formas, enviar esse vídeo. Nesta mesma noite, eu estava deitado. Nessa noite, eu estava deitado. No meu berço, eu vi uma claridade, e esta claridade traduz-se. Eu estava no meu berço, no caso, ele chama de berço, mas é porque ele não é brasileiro, né? Não sei se ele é queniano. E ele disse que viu uma grande claridade na frente dele. Eu estava no meu redor, sabe, Felipe? Meus anjos agora estavam sempre comigo, minha companhia, sumiram. Foram obrigados a sair da presença daquele que estava aí perto.
Os anjos que sempre o acompanhavam, os anjos da guarda, que vocês sabem quem são, porque ele era satanista, se retiraram diante da presença daquele que chegou nesse momento. E eu fiquei paralisado. Ele paralisou todos os meus membros, não poderia se mexer, nem mexer nos meus olhos, mas simplesmente só na minha mente. Eu vi ele. E ele ficou paralisado, não conseguia mexer mais o corpo, mas a mente dele continuava funcionando. Tão iluminado, tão brilhante, eu conheci Lúcifer, eu vi Lúcifer, mas sei que na realidade este ser é muito diferente, muito diferente. Eu fiquei apaixonado só pela presença deste ser. Ele ficou apaixonado com a presença de um ser que era muito, muito iluminado, e ele conheceu a Lúcifer, mas a luz não se passava nem perto deste que estava na presença dele. Fiquei admirado, porque quem é este? Eu fazia a pergunta dentro da minha mente, porque não poderia mexer os membros. Eu comecei a fazer tantas perguntas a ele. Quem você sabe quem eu sou? O que você é? Então, ele fez várias perguntas. Quem é este? Dentro da mente, porque a boca dele não podia se mexer. Quem é este? Quem eu sou? Ou seja, ele já sabia que esse ser brilhante saberia quem ele é. Inclusive, ele queria saber por que eu estou nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? É para pagar conta? É para deixar uma descendência? Qual é o objetivo da minha vida aqui? Então, assim, ele já sabia que ele estava diante de uma pessoa que teria respostas. Quem és tu? Todas essas perguntas. Ele calmamente, com uma natureza tão mansa e humilde, como nenhum outro ser que eu conheci até aquele momento, nunca vi semelhante a ele. Ele ficou tão calmo. Era um ser muito calmo, como ele nunca havia conhecido nenhum outro ser espiritual que ele via nitidamente todos os seres espirituais, mas como esse ser calmo, tranquilo e que passava uma serenidade, ele nunca tinha visto. Calmo, e todas as perguntas estavam na minha mente e ele começou a responder. Disse-me, primeira coisa, eu te criei para algo melhor. E ele disse-me, tenha paz. São as palavras que... Tenha paz. Que lindo, Shalom. Eu te criei para algo maior do que isso. Como um poder. Você foi retirado de toda escama, todo o coração frio e escuro foi retirado. E eu me vi paz que eu nunca tive na minha nascença. Deu uma paz que ele nunca sentiu em toda a sua existência e trocou o coração duro dele, escuro, por um coração de verdade. Eu adquiri paz. Eu senti a presença de alguém que tem que preencher o vazio da minha alma. E eu comecei a contar a minha história da redenção. Como que isso foi cair? Eu senti paz como nunca senti, e ele começou a contar a história da redenção. A história da redenção, no caso, é a vida do Messias, entendeu? E os seus propósitos. Sim. Antes de você cair, como que ele caiu, o mesmo sentimento, tudo. Eu sabia dessas coisas. Opa! Ele começou a falar sobre a queda de Lúcifer, como os anjos caídos caíram. Eu sabia de tudo isso! E ele me fez relembrar. Olha que incrível, cara. Deu um estralo na cabeça dele e que tudo que ele já sabia estava apagado, voltou na mente dele. Ele já sabia de tudo isso. É como se ele estivesse lá quando tudo aconteceu. Mas o Messias o fez relembrar. Não foi lembrar. Não contou para ele a história. O fez relembrar de algo que ele já tinha experimentado, vivenciado. Contou minha história. Até o momento que ele morre na cruz, e ele mostrou as suas mãos. Eu sou aquele que veio para te libertar. Eu apareci porque você pediu que tu aparecesse. Eu morri na cruz para te libertar. Eu sou aquele que dei a vida por você. Ou seja, ele já se lembrou de tudo isso também. E falou, eu só estou aqui porque você pediu para que eu aparecesse. Do tipo, ele não invade, entendeu? Ele chegou ali porque a mente dele pedia por libertação. Você quer libertar? Eu sou a liberdade. Você quer salvação? Eu sou a salvação. Você quer um caminho a seguir? Eu sou esse caminho. Eu sou vida. Você quer a liberdade? Eu sou a liberdade. Você quer o caminho? Eu sou o caminho. Você quer a vida? Eu sou a vida. Você quer ter vida? Que lindo! Que lindo, maravilhoso. Nossa, gostou, incrível, Júlio? Né? Gostou desse vídeo? Sim, Prisca, pode falar. Esse foi um dos primeiros vídeos do meu canal. Também, não lembro o nome, mas eu sei que tem ex-satanista no título. E não adianta perguntar pro YouTube que ele não vai dar, tem que perguntar para o Google, tá? Ex-satanista, Prisca Coco. Aí você vai ver o testemunho dele completo. Então, ele diz que o fez relembrar de tudo o que ele sabia, mas estava apagado na memória. Não é incrível? Muito incrível, Prisca.
Alguns flashes de memória, também conhecidos como déjà vus, podem se manifestar nesse tipo de situação. Por exemplo, Cristo, ele, como todos nós, tá? As pessoas pensam que Cristo veio aqui já com cartas marcadas, como se ele já tivesse vindo aqui apenas para cumprir um papel de algo que já estava tudo traçado e definido. Pergunto, que esforço, que mérito ele teria nesse tipo de cenário? Zero. Agora, quando se envolve risco, não é assim? Na condecoração militar, quanto maior o desafio, quanto maior e mais adversas são as condições da guerra, maiores são as condecorações, são os brasões, as estrelas, as medalhas militares. Assim também Cristo, uma missão impossível, e ele conseguiu, por seu próprio esforço e mérito, a fazer aquilo possível, e mesmo em corpo em carne, com todos os desejos, com todas as situações que sim, Cristo poderia ter errado, mas ele não errou, louvado seja o nome dele. Então, Cristo ele veio aqui com a memória apagada, você vê, ele, de acordo com você vai lendo os evangelhos, ele vai tomando consciência da sua missão, e isso é despertado, sabe quando? No batismo. No batismo é quando Cristo, através do Espírito Santo de Deus, em forma de pomba, vem ali sobre Cristo. Cristo já tem o seu primeiro desafio. Que desafio, né? Já ali Mateus 4 já narra, diante do próprio, como você vai dizer, capiroto, tendo que passar por essa situação. Então, Cristo ele foi retomando a sua questão da sua preexistência, daquilo que era antigamente, e isso também é um peso, porque você saber da missão que você tem, e não era qualquer missão, isso traz um peso, tanto é também que Cristo ele teve que fazer as suas escolhas. Vou tomar do cálice do Pai, vou levar a cruz, vou levar essa missão até o fim ou não. Cristo ele chegou a analisar a possibilidade de não cumprir a sua missão, mas toda honra, toda glória, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor, Deus forte, poderoso na batalha, que venceu a morte e ressuscitou. Então ele cumpriu até o fim. Então a gente vê que são questões de escolha. Deus não obriga ninguém. Deus não faz ninguém de robô. E é interessante você ver aí como se ele tivesse presente naquele cenário de queda, né? Isso é muito interessante. Ele teve insights ali da rebelião celestial. Eu quero dizer uma coisa que não importa o que passou, não importa aquilo que você fez ou deixou de fazer, estamos aqui com uma nova oportunidade. A Bíblia fala que eis que tudo se fez novo, e em Cristo ele nos dá a condição de sermos redimidos. E algo que é interessante, que quando nós formos herdar essa questão do reino de Deus, os ofícios, as guardas, as habilidades dos seres que caíram em definitivo, dos anjos caídos. Perguntinha, Prisca, quem que você acha que vai herdar isso aí? Parte dos galardões que Cristo vai dar para nós é justamente que no reino de Deus ninguém ficava no ostracismo, ninguém ficava à toa, todo mundo tinha a sua missão. Claro que o trabalho não é como hoje, né? Onde que a condição, nunca o problema foi o trabalho, mas o meio ambiente, a condição que hoje nós desempenhamos o trabalho, até porque hoje nós temos uma elite que domina sobre nós, até porque isso também é explicado pela pré-existência. Hoje nós experimentamos o governo de Satanás. E hoje a gente vê, realmente fizemos um mau negócio de querer experimentar essa outra possibilidade, não vale a pena, não dá certo. Esse tipo de governo é um governo egoísta, é o do não amar, o do não compartilhar. Então Deus é o contrário disso, Deus é amor, Deus é compartilhar, Deus ele doa para os seus filhos, então vamos voltar a cair fora daqui. Então há um negócio, então a gente vai herdar essas funções, essas armas, esses poderes, essas habilidades dos seres que abandonaram o reino de Deus. Então está lá, vago, há vagas. Quero dizer para os seus inscritos que, sim, no reino de Deus há vagas. Precisa-se. Essa live, gente, não é uma afronta a nenhuma religião, a nenhum tipo de doutrina, tá? É só um pensamento que eu tenho e que Júlio tem e que a gente compartilha. Então, a gente gosta de conversar coisas que a gente concorda, beleza?
E ninguém é obrigado a acreditar nas coisas que nós acreditamos também, não. Então, assim, não se sinta afrontado, tá bom? Nós somos livres para pensarmos o que quisermos, beleza? E você também é. Você não é obrigado a concordar comigo, não. Não é uma afronta a nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhuma denominação, tá bom? Então, eu vou falar sobre... Olha, Jessé disse... Essa terra está reservada para o fogo. Jessé, isso não é bíblico, tá? O joio, o mal, está reservado para o fogo. Agora, a terra é um lugar lindo, a terra é plana, a terra é um prédio, sabe? Faz parte de todo esse universo. A Terra conta a nossa história, os signos dos zodíacos contam a história do mundo, as estrelas têm seu dia de nascer, de morrer, todas elas têm o dia de nascer, de morrer. Então, assim, isso aqui não pode ser queimado, senão acabou-se tudo. Eu não creio nisso. Vamos aos meus flashbacks de déjà vu. Vamos aos meus déjà vus. Quando eu era criança, a minha mãe me colocava de castigo para ler a Bíblia. Pois é. E eu ficava, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, então disse Deus, haja luz, tal. Mãe, tá faltando um pedaço. Ela, que pedaço? Eles. Ela, que eles? Os rebeldes. Aqueles. Ela, quem? Aqueles, tipo 60, 80 pessoas. E tinha mulheres também no meio, só que mulheres eram um número bem reduzido. Eles, mãe, ela, vamos lá conversar com o padre. Aí tô eu lá na catequese e a minha menina quer saber do pedaço que tá faltando na Bíblia. Aí ele olhava no princípio, não, tá certo, tá certinho. Aí eu, não tá não, tá faltando a história aqui. Eles, da rebelião, eles. Então assim, eu tenho lembrança de coisas que não bate, sabe, que não tem explicação, e essa é uma delas, né? Miguel expulsou os anjos do céu, então, assim, eles se sentem donos dessa terra, é por isso que nos cobram aluguel, é por isso que você é um escravo livre, porque eles vieram para a terra e se acharam donos, foram expulsos do céu. Então, assim, é por isso que você paga água, luz, IPVA, IPTU, e os seus boletos estão chegando, e a faculdade não é de graça. Tudo que Papai do Céu colocou aqui de graça, eles cobram para você vivenciar essa experiência. Por quê? Se eles foram expulsos de lá, eles são donos daqui. Óbvio! E tá faltando essa parte na Bíblia. E eu, quando criancinha, pequena, já bati o meu pé falando que a Bíblia estava incompleta. Ora, eu sou um ser diferente, né? Um alien. Caim é filho da serpente, toda a sua geração. Gente, eu não sei sobre Caim, eu sei que Júlio sabe. Eu não vou deixar o Júlio falar mais. Só uma perguntinha rápida, Prisca, para endossar o que você acabou de falar. De quem era o direito à terra? Na Bíblia, quando você leu o Antigo Testamento, a terra ela tinha passado por herança dentro da família. De quem era o direito a herdar a terra? Tinha um dos filhos lá que tinha um direito. Qual era esse filho que tinha o direito? Primogênito. Quem é o primogênito? Caim. Primogênito. Caim. De quem descende Caim? As elites? Da linhagem de Caim. Ontem teve uma discussão nesse canal sobre a esposa de Caim. Gente, realmente eu creio sim que os anjos possam estar sobre a terra e possam procriar. E eu vou provar isso para vocês bem rápido, que eu não pretendo demorar. Aqui está os anjos na casa de Ló. Vocês sabem disso, né? Ele foi lá buscar Ló e sua família antes que caísse fogo do céu e consumisse Sodoma e Gomorra. Então, esses dois anjos não tinham asas, não tinham roupas brilhantes, não tinham uma auréola na cabeça. Muito pelo contrário, devia ser bombadão, o cara da academia, entendeu? Um cavanhaque bem sexy. Por quê? Porque o pessoal queria roubar a casa de Ló para poder ter relações com esses homens. Eles eram muito, muito interessantes, né? Eram... Então, o que acontece?
Se eles viessem com uma asa de 2 metros, 3 metros de altura, você acha mesmo que o povo ia querer arrumar? Ia ficar com medo. As pessoas teriam medo. Mas o que acontece? Não tiveram medo, tá? E quiseram ter relações com esses homens. Porque quando os anjos adentram a nossa dimensão, eles vêm como nós. O próprio Abraão recebeu na casa dele 3 estrangeiros e teve que lavar os pés de anjo que estavam com o pé com poeira. Obviamente, eles adentram a nossa dimensão com forma e aparência humana. Esses anjos tinham, né, alguma coisa que interessou, principalmente a parte traseira. E aqui está Ló falando, pelo amor de Deus, não, eles são meus visitantes, respeitam meus visitantes, eu vou dar para vocês minhas 2 filhas virgens. E eles não quiseram filhas virgens. Por quê? Porque eles quiseram os anjos sem saber que eram anjos. E o que aconteceu? Esses anjos fizeram esses homens ficarem cegos, caírem no chão com o poder que eles têm. Mas até então, eles não estavam respeitando os anjos, não. Porque quando eles adentram a nossa dimensão, sim, podem procriar. Agora, é claro que um anjo obediente a Deus, ele não tem autorização para entrar aqui e sair procriando. Mas e os rebeldes? Aqui quem manda sou eu, né? Eu não sou obediente e não faço a vontade de ninguém. Ele vai adentrar e vai procriar, óbvio. Se tem pé sujo para lavar, se tem um corpo atraente, que o pessoal queria roubar a casa para pegá-los, então sim, eles podem procriar sim, tá? E Papai do Céu fez a Maria engravidar, não foi com palito de fósforo, tá bom? Não foi com um limão, nem com uma banana, foi com um espermatozoide. De onde ele tirou, não sei, mas tirou. Fez uma inseminação artificial. Então, sim, quando eles adentram a nossa dimensão, eles podem fazer o que nós fazemos, beleza? Quando eu era criança, eu tinha um sonho, vários sonhos, né? Mas eu tinha o sonho de uma grande escada que descia do céu à terra. E antes de descer essa escada, eu até contei para os garotos na primeira live, né? Dos gigantes de silício, que quando eu descia essa escada se enroscava. E um deles falou, isso é o DNA humano, porque realmente é como uma escada que se enrosca. E nesse momento em que eu tive que entrar nessa escada, meu coração acelerava muito, eu tinha medo, que era como se eu estivesse saindo de um lugar de paz, um lugar tranquilo, e entrando para o inferno. Então, assim, eu passava por muito medo nesse processo. E antes de eu descer, o meu pai segurou em mim. Eu era uma criança de mais ou menos 4 anos de idade e usava chuquinha. Ele falou, filha, presta atenção. E tinha um homem do lado que queria me acompanhar. Ele estava sentado e meu pai estava em pé. Esse homem eu não veria mais, mas ele estaria sempre comigo. E meu pai falou, segurou em mim e falou, filha, cuidado, a vida é frágil. E eu nunca me esqueci disso. Ele abriu a porta e eu desci. Desceu atrás de mim, aquele que iria me acompanhar, porém eu já não conseguia mais vê-lo. E meu coração, ó... Gente, de 0 a 5 anos, sonhando isso toda noite. Pensa, eu tinha pesadelos, eu acordava tremendo, porque para mim não foi uma experiência agradável sair de um lugar maravilhoso e entrar num lugar inferno. Então, meus desafios... Isso, déjà vu. Palavra de origem francesa. Então, outra coisa que, quando eu era criança, eu cavava os pinheiros atrás de mel. Eu cavava os pinheiros e ficava decepcionada que saiu uma gosma horrorosa e nada de bom. E eu falava, gente, o que está acontecendo? O correto é o pinheiro, no outono, soltar um mel. E eu ficava decepcionada, deve ser a árvore errada. E eu ficava levando as crianças, inclusive eu levava um meio-irmão, que não é de sangue, chamado Júlio, que morou um tempo comigo, e eu levava o Júlio e ficava cavando o pinheiro e falava, vai sair mel, presta atenção, vamos aguardar, vamos ter fé. E nada acontecia. O mel que eu estava me referindo é o mel do Canadá.
A bandeira do Canadá, inclusive, fala sobre esse maple. Eu não sei falar essa palavra, maple, não sei. É utilizado muito na culinária obrigada. canadense, é muito gostoso, então, principalmente com salmão, carne de porco também, eles fazem bastante. É tipo um xarope, como se fosse o nosso xarope de glucose de milho, só que lá o sabor lá é muito melhor. Muito. E é doce, uma seiva, né? Mas pode falar, Prisca, não vou te interrompendo. E a bandeira do Canadá simboliza exatamente esse pinheiro. Então, é o meu déjà vus, e eu nunca fui no Canadá, e eu não era uma criança que via TV, e como é que eu sei dessas coisas? Só Deus sabe, né? Outra coisa que eu tenho é trauma de um peixe que fica enterrado. E esse peixe, quando eu fui pescar, ele levantou do chão, porque é um peixe pulmonado, ele tem pulmão dentro de si, e ele se enterra no tempo da seca. E quando começa a chover e a terra fica mole, eles estouram esse ovo, esse invólucro que eles têm, e eles vão com as próprias pernas para o rio quando começam a chuva, certo? Porque quando o rio seca, ele vai morrer de qualquer jeito, então é uma forma de sobrevivência. E eu tenho trauma desse peixe, porque quando eu fui pescar, esse peixe estava correndo, saiu da terra, alguém estava cavando com a enxada, e ele saiu da terra e saiu andando com essas perninhas na minha frente. Mas acontece que eu nunca, em momento nenhum desta minha vida, nunca eu estive em local onde esse peixe existe. Deu para entender? Então, é um déjà vu de experiências que não tem explicação. Outra coisa que eu discutia muito com a professora de infância é que a gente tinha que pegar o livro e ler de trás para frente, da linha do final para cá. Ela, não, é do caderno da frente, é primeira página aqui, daqui para lá. Eu, não, tá errado. É da última página. Por que essa lembrança? Porque a leitura principal, a leitura do céu, é o hebraico, não sei se talvez um aramaico, né? Que eu tenho uma Bíblia aqui, não entendo uma palavra, mas você tem que começar do final e vir para cá. É completamente o contrário. E a professora disse, Priscila, aqui aonde você nasceu, no Brasil, é assim que se lê. Então, são meus déjà vus aí. Bom, acabou meus déjà vus. E eu vou mostrar para vocês alguns versículos que me fazem acreditar na pré-existência. Espera aí. Deixa eu colocar bem grande aqui. Deixa eu ver. Não esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem saber, alguns acolheram anjos. Como é que você vai saber se é anjo ou não? Se está na sua casa usando calça jeans, chinelo havaiana, o que você vai achar? Que é um camarada qualquer. Ou seja, sim, os anjos que adentram a nossa dimensão, eles têm a nossa aparência. Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro. Os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Mas se você crê na Naja, né? Aí fica difícil, porque a Naja diz que é uma bola de terra voando, voadora e soltando gases. Então, se você crê na Naja, você não vai entender o plano da criação. Não, as estrelas têm boca. Quem tem boca canta. E não só boca, elas têm nome. E não só nome, elas têm pernas. Vamos aos versículos que falam sobre isso, tá bom? Tem boca e tem perna. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército. Ele chama as estrelas como exércitos. Segundo o seu número. Ele as chama todas pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força. Então tá, em outras versões diz, ele bota em marcha. Se está marchando, tem perna e tem nome também. E tem boca para cantar alegremente. Ele determina o número de estrelas e chama cada um pelo nome. Que coisa linda, né? As estrelas têm seu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca.
E na pedra branca, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Por que que você já sabe desse nome, mas ninguém conhece? Você é a única pessoa que sabe e reconhece esse nome, porque, obviamente, você já foi chamado por esse nome desde a fundação do mundo, desde a criação das estrelas, você já tem o seu próprio nome. Então, ele vai te dar uma pedrinha, um presentinho, com o nome que não é esse que sua mãe te deu, Aqui não. é Esse só o aí é nome outro, tá? Esse passageiro, aí né, você vai... Prisca? É, perfeitamente. É o nome anterior que nós tínhamos. Você pode analisar que no Antigo Testamento Deus tem um padrão de ficar mudando o nome, principalmente dos heróis da fé. Deus mudou o nome de Abraão, Deus não mudou o nome de Jacó. E esse nome que Deus mudava é o nome original. E isso está relacionado a talento, a prova, a características individuais de cada um, de acordo com o cenário que receberam aqui, que passaram. Uma coisa, Prisca, que eu esqueci de falar, desculpa te interromper, é que nós todos, toda a humanidade, todos aqueles que vêm para cá, eles concordaram, nós assinamos um termo, que a partir do momento que nós entrássemos aqui, estaríamos por nossa própria conta e risco. Isso implica que crianças, após o 40º dia de gestação, que a gestação não é prosseguida para frente, independente do motivo, tá? O que Cristo fala das crianças? Das tais é o reino. Porque quando você vem para cá, você já está assumindo um risco que você pode sim voltar para a casa do pai, ok, maravilha, mas há uma outra possibilidade. Então, o fato de estar aqui é sobre o seu consentimento. Deus não te obrigou você a vir aqui. Inclusive, se você negasse vir aqui, você não teria salvação. A única condição era você vir aqui e aceitar o sacrifício de Cristo, que por sua própria obra, como eu deixei bem claro aqui, a pré-existência ela não anula a obra e o sacrifício de Cristo. Pelo contrário, ela ressalta ainda mais, porque nós viemos para cá, mas nós só conseguimos sair aqui. Quem que abriu os selos, Prisca? E de modo que se esse livro selado ficasse ainda sem condições de ser aberto, ninguém ser digno de abrir esse selo, jamais seria consumado toda a obra salvífica de Cristo e o julgamento dos malignos, dos perversos. Olha que lindo! Prisca, teu sonho, pesadelo, é parecido com o do meu filho, que falou que aos 3 anos, eu vim com 4, ele veio com 3. Ele disse que não queria vir, e Jesus dizia, mas é hora de você ir, você tem que ir. E ele desceu num tubo ao útero. Eu não lembro do tubo, eu lembro dessa escada, tipo escada da genética, sabe? Aquela coisa que uma hora você tá de cabeça para cima e a outra hora você tava de cabeça para baixo, mas não caía da escada. Como se você fosse parte da escada. E meu coração, ó... Gente, eu acordava assim, ó. Aí colocaram aqui, criança extraordinária. Não, Isabela, todos nós temos a mesma história, só que alguns se lembram, outros não. Tem na animação, Prisca, o que você está falando aí da sua experiência, o poderoso chefinho. Aquilo ali fala de pré-existência do início ao fim. Principalmente a introdução. Aqui eu vou provar mais uma vez que os anjos não são o que... As estrelas não são o que eles dizem. Quando o Messias nasceu, apareceu um coro de anjos cantando glória, glória a Deus nas alturas. Vos nasceu hoje o Salvador. Aí, quando sobe esse coro, o que forma lá no céu? Uma grande estrela, que inclusive iluminava o local do nascimento do Messias. E foi assim que os 3 reis magos encontraram o Messias. Ora, o que é essa estrela, gente? Um coro de anjos. Deu para entender? Anasamente. É isso que eu quero deixar bem claro. E como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, e depois disso vem o quê? O juízo. Então, não é reencarnação, não tem ninguém falando em re. Re é 2 vezes. Re significa acontecer 2 vezes a morte. Nós estamos falando no máximo de encarnação. Reencarnação, não, pelo amor de Deus. Aqui a Bíblia condena. Eles não são deste mundo, como também não sou. O próprio Messias disse que nós não somos, mas a gente veio aqui para tomar território, né? Então, pega
pegue a sua espada e comece a guerra. Nós viemos para tomar o território. Por quê? Por que eu falo isso? Porque quando Miguel expulsou os seus anjos, que eu ficava brigando, que está faltando um pedaço da Bíblia, vieram para a terra, eles estão se achando donos. Você vota num candidato, ganha outro. Então, peraí, a gente veio sim para tomar território. E dá licença que nós vamos passar. Essa é a nossa missão. A gente vai ter que trazer o céu para a terra, né? Venha a nós o vosso reino. A gente vai rapar pro teu, não. Venha. A nossa obrigação é dar um jeito nessa terra. Deus não nos fez covardes nem isentões, tá? Vamos lá. Próximo versículo. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, no ventre, já te conhecia. E antes do teu nascimento, eu já havia te consagrado. Deixa eu ver o que mais. Bom, acabou. Acabou os meus versículos. Acabou meus comentários. Júlio, eu quero te agradecer muito por você estar aqui. A gente compartilha os nossos pensamentos. Somos muito atacados, mas eu gosto de conversar com você. Também gosto de conversar com o Samuel Benini. A gente conversa pouco. Eu ainda acho que a gente conversa muito pouco. E eu gosto de conversar com gente assim que tem a mente aberta, entendeu? Que está pronto para abrir-se a novos conhecimentos. Nós estamos vivendo um momento em que eles estão fechando, né? Estão fechando, é errado questionar, é errado ter um pensamento autônomo, é errado você pensar. Inclusive, tem uma pessoa que colocou aqui que não é coerente, que o diabo não existe e coisas do gênero. Então, assim, nós somos, pelo sistema religioso mesmo, encaminhados a ter, sabe, aquela viseira. Você não pode pensar diferente, tá? Porque senão você recebe uma punição. Mas nós somos livres, tá bom? Isso não é um ponto de salvação, ninguém vai se perder se não acreditar, ninguém vai ser salvo se acreditar, mas é um papo legal, é um papo gostoso que a gente gosta de compartilhar nossas ideias, tá bom? Não é para ofender ninguém, nem para afrontar ninguém. É só um pensamento que a gente compartilha e que é tão bom conversar com uma pessoa que tem, assim, né, uma mente aberta. Júlio tem uma mente aberta, é um cara inteligentíssimo. E fala um pouquinho do seu canal antes da gente terminar, tá bom? Eu agradeço, Prisca. E uma coisa para endossar também a questão da ligação indesassociável e inegável de estrelas com anjos, no sonho de José, filho de Jacó. Como é que era o sonho mesmo? Sol, lua, estrelas. Ele colocou as estrelas relacionadas aos seus irmãos, que eram as 12 tribos de Israel. Indesassociável a questão da ligação. Estrela, anjo, homem. Isso em toda a Bíblia. Eu tenho um vídeo lá da série da Preexistência que são, dezenas de passagens dessa associação. Exército dos céus, chama cada uma por seu nome, e por aí vai, essa ligação muito clara de estrelas com anjos. Então, o DNA Ciência de Deus é um canal recente, foi fundado agora no Dia da Mulher, 8 de março desse ano, de 2020. É um canal que vem oriundo do antigo canal, do Magneticamente, infelizmente não existe mais. Estamos lá com vários projetos, eu trato sobre cosmologia, igual eu falei, eu tenho 3 documentários lá sobre a inversão magnética, num outro modelo muito diferente daquilo que geralmente é colocado dentro da Terra plana, enfim, há muitas discordâncias ali, e é bom, eu sempre falo que, principalmente em termos científicos, é muito bom ter discordância, porque quando todo mundo está pensando a mesma coisa, ninguém está pensando, e a ciência ela é feita assim, de questionamento, de discordância, de análise. Então, quando você tem uma grande oportunidade de pegar um outro modelo totalmente diferente, você pode fazer comparações, fazer pesquisas e ver o que é o ponto forte e ponto fraco de cada um. Então, é mais um leque de possibilidades que todos têm. É um material incrível, com base do trabalho do engenheiro elétrico Durval, da página Terra Flat. Também temos lá um material sobre as colunas e pilares da Terra. O que é isso, né? Dentro do modelo heliocêntrico não dá para a gente entender, e a Bíblia o tempo
todo fala de colunas e pilares da Terra, é o vídeo que está no canal. Também tem a série da Preexistência, como eu mencionei lá, são 11 vídeos dentro da série. Outros materiais sobre Terra plana, a real cosmologia. Agora eu estou fazendo uma série de lives sobre os mistérios das estrelas errantes, então estou colocando coisas com Saturno ligado a Satanás, coisas do mundo antediluviano, gigantes, néfilins e por aí vai. Tem essa questão do Mark Lund, que eu já estou prometendo também há um bom tempo, e que em breve vai sair. Tem um vídeo também sobre Enoque e as Pleiades, que é um vídeo que eu estou para lançar também essa semana, eu estou precisando só de alguns detalhes técnicos. Teve alguns arquivos que deram uma corrompida, e eu estou esperando a liberação do outro rapaz também para me ajudar para a gente lançar esse vídeo. Então o canal ele fala sobre isso, sobre teologia, o canal ele fala sobre cosmologia, a gente usa também muita questão de histórica, arqueologia proibida, também usamos mitologia, são as bases que nós utilizamos lá. Bom, teve uma pergunta de Lucas Almeida, se a linha de raciocínio do Júlio bate com a sua, Prisca. Sim, bate com relação à pré-existência, porém o Júlio tem, assim, uma ideia mais abrangente de quanto por cento são os isentões, quanto por cento são os salvos, quanto por cento não tem salvação. Então, eu não tenho tanta informação, eu só tenho a pré-existência. Esta é a minha informação, mesmo com Bíblia sem Bíblia, com pastor sem pastor, sendo crente não sendo, que é uma coisa que já veio, faz parte de mim. Então, isso eu não posso abrir mão. E também não abro mão de que os psicopatas não tem jeito, né? Porque eu estudei muito a psicanálise. Júlio Miranda, olha a minha língua, eu sempre enrolo a língua, eu tenho problemas de dicção. Júlio, é um prazer enorme ter você aqui comigo, foi um prazer enorme. Você disse que é um prazer para você e eu digo que é um prazer para mim, tá bom? Maior é o meu prazer em ter você aqui. E foram muitos os elogios aqui com relação à live. Muitas pessoas gostam do seu canal. Inclusive, você já ganhou inscritos também. Eu espero que você esteja sempre aberto para voltar aqui, porque aqui é como se fosse a sua casa. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, Prisca, e você tem essa coisa que é muito importante e muito rara. Eu conheço vários youtubers, e é muito raro essa oportunidade, a qual a Prisca ela já faz isso como um costume, como uma marca do canal dela, que é convidar vários youtubers para trocar experiência, para trocar informações, para ter uma parceria, isso é muito importante. Infelizmente, eu conheço muitos bastidores no YouTube, e dos youtubers, é raro ter essa parceria, é raro ter essa mão estendida, é raro ter até mesmo questões de estudar juntos, de apoio. Você está lançando um projeto, você pede apoio, divulga ali para mim e tal, a resposta sempre é negativa. Então, pensa-se muito no eu e pouco no nós. E a Prisca, ela tem esse coração aberto, o canal dela é uma referência, tá? A Prisca, ela tem esse dom aí também que o Siddhartha, professor Terra Plana, tem, de apoiar outros canais, e que Deus venha te recompensar muito, viu, meu irmão? Fico muito feliz. Eu fico muito feliz também que a primeira vez que eu vim no seu canal, há cerca de 1 ano e meio atrás, você estava com 36 mil inscritos. Hoje Deus já multiplicou essa semente, igual ele fez com Isaac, e que venha isso perpetuar. Amém? Para a glória e honra do nome do Cordeiro. Quero dar uma boa noite a todos os seus inscritos e agradecer a presença de cada um aqui. Olha, tem gente querendo que eu faça live com o Romilson. Gente, eu não tenho contato com o Romilson, tá bom? Mas se ele quiser, tamo junto. Eu vou pegar ele em Joel 2, 31 e 32. Eu vou laçar ele e botar ele na jaula, no quadrado. Mas sim, eu tô aberta, tá bom? E gosto dele, tá? Para quem acha que eu não gosto, eu gosto sim. Um beijo para todos vocês. Papai do Céu abençoe demais. E para você também, Júlio, que Papai do Céu abençoe muito, muito a sua vida. Tchau, tchau.